Mas diz assim a palavra do Senhor no Salmo 128. Como é que? Como é? Felizes. Para aí, olha para mim. Então o salmista diz que essas pessoas que ele vai falar aqui tem uma felicidade nelas. E ele diz assim, ó: como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda em seus caminhos. Aí ele já fala assim: você será como fruto, comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como um broto de oliveira ao redor de sua mesa. Obrigado, Senhor, por essa palavra que foi lida, e nesse momento, Senhor, que o Senhor possa conduzir ela dentro da nossa vida, nas nossas famílias, e que possamos ter uma família, Senhor, que acima de tudo é feliz por temer ao Senhor, e as pessoas, a nossa família, seja, meu Pai, um enfeite da nossa casa, seja aquilo que dá valor dentro da nossa família, que seja as pessoas, os nossos filhos, as pessoas ali que se envolvem em nossa família, seja aquilo que resplandeça, Senhor, dentro da nossa casa, não a nossa casa, os nossos bens, os nossos títulos, mas as pessoas que moram dentro da nossa casa, os esposos, os filhos, meu Pai, no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Irmãos, vou ser rápido hoje. Quando eu olho para dentro desse texto do Salmo 128, eu vejo que ele chama a nossa atenção como família, que há uma grande possibilidade das nossas famílias ser uma família frutífera, uma família onde as pessoas da nossa casa é aquilo que chama a atenção dentro da comunidade. O esposo, seu esposo, ser aquela pessoa que chama atenção no sentido de ser uma pessoa agradável, bom de lidar. A sua esposa ser essa pessoa agradável, boa de lidar. Os seus filhos ser pessoas honestas, íntegras naquilo que fala, naquilo que faz. E o salmista, ele começa a trabalhar dizendo que há uma família que é assim. Uma família que as pessoas olham e vê nela felicidade. Mas eu digo que há alguns elementos básicos, simples, do nosso dia a dia, da nossa vida como família, que é importante demais para a nossa família ser essa árvore que chama atenção, para ser esse broto de oliveira que todo mundo deseja ter um na sua casa ou ter um na sua mesa. Por isso que ele diz que é em volta da sua mesa, é onde se dá os relacionamentos, a vivência da vida. Eu posso citar aqui o primeiro elemento indispensável dentro de uma família, dentro de um casal, aonde quer ter uma família feliz, uma família que as pessoas veem como uma árvore frutífera, é a afeição. Pastor, o que é isso? A afeição, irmão, é você amar a pessoa que está ali dentro da sua casa. Ah, pastor, mas eu amo. Gente, amor, como o mundo trata o amor como um sentimento que esfria o estômago, isso não é amor. O amor, ele traz uma manifestação para fora. O amor se manifesta em nosso dia a dia, em nossas ações. Interessante que abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4, apóstolo Paulo dá uma definição do amor. Ele diz assim, ó: o amor, ele é paciente. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente. O amor é bondoso. Estão comigo aí? Amém. Não inveje, não se vanglorie, não se orgulhe. Estou lendo devagarzinho para os irmãos e achando. Não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando Paulo continua na definição de amor, no final desse texto ele destaca o seguinte: que nós vamos estar de face a face com essa pessoa que ele define que é o amor. E quem que Paulo define aqui? Ele não define o amor como um sentimento humano, como uma paixão do casamento, uma paixão do casal, mas no final, se você for lendo, ele vai definir que o amor é o próprio Cristo. Por isso que o salmista começa a dizer: se você quer ter uma casa com amor, uma casa feliz, uma casa alegre, uma casa onde as pessoas veem como uma árvore frutífera, a base é Jesus Cristo. Ele diz assim, ó: aquele que teme ao Senhor comerá do seu trabalho e será próspero. A gente não diz que é aquele que é sinistro na igreja,
Ele não diz que é aquele que tem uma grande empresa, ele não diz que é quem tem um título, mas ele diz aquele homem que teme ao Senhor, comerá do seu trabalho e será próspero. E diz: a sua família será como uma grande árvore, os seus filhos vai ser como um broto, como todo mundo deseja ter. Mas ele dá um segredo, que é temer ao Senhor. E Paulo diz que esse amor que tudo suporta, que tudo ajuda a gente, é o próprio Jesus. Então, irmãos, entendam uma coisa, cada um de vocês: o amor verdadeiro não é um sentimento banal humano. O amor verdadeiro é o temor ao Senhor. O amor verdadeiro é quando você entende que Jesus é o amor que existe em você, e a partir de Jesus você faz tudo para todas as pessoas, aquilo que você consegue. Você respeita, você ama, você cuida, você se envolve. Mas esse elemento é um elemento básico. Então eu digo que o sentimento que existe no homem não é o amor, é a afeição. A afeição é quando você se interessa em tratar alguém diferente, em tratar alguém de uma forma que deve ser tratada. Então o que tem na vida do homem não é o amor. O amor só passa a existir a partir que Jesus mora dentro dele. Dentro de todas as pessoas que nascem, no sentimento delas, Deus deixou a afeição. Gente, Paulo nunca, quando manda respeitar a mulher respeitar o marido, nunca ele fala respeito porque você ama ele. Ele diz: respeite como você respeita a Deus. Essa expressão que o mundo tem divulgado, que as novelas têm divulgado, esse sentimento de amor, isso não se encontra na Bíblia. Encontra a afeição por alguém ou por alguma coisa. O amor fora de Deus não existe. Gente, ninguém consegue construir um laço sólido no amor humano. Dizer assim: ó, o que importa é amar e dialogar. Isso é mundano. Recebi uma mensagem no Facebook que deixamos de ser preconceituoso. Família também é 2 homens de calça de mão dada e 2 menininhas de saia de mão dada. Família também é isso. Porque existe amor, é família. Onde que diz que existe amor, é família? Existe uma paixão carnal, um desejo sexual. Aí quer que a gente engole como família. Se isso é preconceito, vou continuar sendo preconceituoso até a volta de Jesus. E Jesus vai ser preconceituoso, porque ele diz que aqueles que se deitam com o mesmo sexo, o final deles é o inferno. E como família, devemos entender e ensinar aos nossos filhos que o amor verdadeiro vem em Cristo. Então, quando um menino se apaixona ou fica com um coração muito amoroso por alguém que não está em Cristo, eu tenho dúvida se é Cristo que está gerando esse amor ou se é a afeição dele que está gerando desejo dentro dele. Se a base da vida é Cristo e Cristo é a expressão do amor, por que a gente se envolve em fria? Por que mulheres cristãs se envolvem, adulteram, homens cristãos adulteram, larga o casamento e diz que não ama mais? É porque ele deixou de temer o Senhor. Não é porque o amor acabou, não. Se você está em Deus, Deus acaba, irmão. Deus não acaba. Se você está em Cristo, se você está em Deus, o amor que vai existir em você, esse amor que eu li, essas definições que vai ter dentro da sua vida. Eu digo que também é outra coisa importante demais dentro da família, para trazer esse estabelecimento dentro da família, após a afeição, é a submissão. Eu sei que quando fala de submissão, algumas pessoas acham que submissão é a supremacia do homem dentro de casa. É o homem que grita, é o homem que fala, nada disso que a Bíblia fala. Quando fala a palavra submissão, é sob a missão do marido. Já explica, a palavra em grego já se explica, é sobre a missão. Qual a missão que o marido tem? Quando Paulo orienta em Efésios, no capítulo 5, versículo 21, ele diz assim, ó. Estão comigo aí? Efésios 5, 21. Sejam submissos uns aos outros. E ele abre a submissão não apenas mais para o marido e a mulher, mas diz que a submissão deve estar entre o casal, entre a família. E quando Paulo em Efésios trabalha com a palavra submissão, ele está referindo para pessoas crentes. Olha aqui para mim, crente. Ele fala assim, você que é crente, você que é uma família cristã, que vive e teme a Deus,
Você deve ter dentro da família a submissão da mulher para o marido, mas a submissão também muda entre o marido e a mulher. Por isso que não é um jugo, por isso que não é um marido que dita as regras, porque é entre o marido e a mulher, mas a mulher entender a missão dela. Então, se você está dentro de um lar cristão, e teu esposo é cristão, você como mulher deve entender a missão dele. Qual é a missão dele? Dentro da missão dele, Deus vai te dar a tua missão. Não é de ser motorista de fogão. Eu só tenho para cozinhar. Mas em casa eu vou para cozinhar, numa boa, até gosto. Mas dentro da missão que Deus me deu, vou me citar como exemplo, Deus colocou a missão da Cristina. E Cristina, sobre a missão do marido dela, ela achou o espaço dela e conquistou aquilo que é dela. Mas a mulher, muitas vezes cristã, dentro de casa, ela acha que ela pode falar mais alto e ditar a missão do marido. Mas para mim não é cristão. Se a mulher não tem um marido crente, você não está sobre a missão do marido. Se teu marido não é crente, você está sobre a missão de Cristo. Você está sobre a missão de Jesus. Se o teu marido é alcoólatra, jogador, se ele é o que ele for, jogador não é de futebol, não pode ser, tá? Aí vem ser da igreja aqui, vai dar o dízimo aqui. Ninguém ri, você está muito risado. Se o cara é envolvido em várias circunstâncias da vida, você não está sobre a missão do seu marido, você está sobre a missão de Cristo. Então eu vejo o exemplo da Nunes. Ela vem, ela luta, caminha, anda, porque ela está sob a missão de quem? De quem, Nunes? De Cristo, de Deus. Então, você como mulher deve entender isso. Vou dar um pouquinho de retorno para mim aqui, isso para mim. Você tem que entender isso, que você está sobre a missão do seu marido. Aí entra aquele negócio que Deus está queimando meu coração direto nesse negócio. Eu estou até com vergonha de falar sobre esse assunto, Deus diz que eu tenho que falar, você tem que falar. Esse pastor de vídeo demais. Imagine por isso que o pastor fala assim, a Bíblia orienta o tempo inteiro os meninos casar com as meninas que são da igreja. Quando digo da igreja, você é dessa igreja. Pessoa convertida a Jesus como única fonte de recurso espiritual para ele, material único. E muitas vezes as meninas insistem, acham que o caso dela vai ser diferente. Gente, eu quero dizer uma coisa. Pode acontecer um extraordinário, pode, mas Deus lida com o que está na palavra, o que é natural. Agora imagina, como que, se a menina tem que estar sobre a missão do marido, como que ela é crente e namora um menino que não é crente? Está vendo que a afeição dela levou ela a demonstrar um amor que não é verdadeiro? Porque já começa a vida com a missão distorcida. E quem não entende a Bíblia vai falar, pastor Eduardo, é careta, é cafona, não entende nada, o cara é incubado. Gente, eu por ser criticado em fazer o bem, como Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, se você for criticado em fazer o bem, continue sendo criticado. Então, é muito claro, quando a gente entende toda a ideia da Bíblia, em todo texto que a gente vai, tudo fica muito claro. Então, por que os cristãos devem casar com cristãos? Porque é a missão do cristão. Agora a pessoa fala, não, nós somos cada um de uma igreja. Tudo bem, hoje tem igrejas que são religiões. O que é religião? O esforço do homem de chegar até Deus. Mas a igreja batista nunca se propôs a uma religião. Nós somos um povo escolhido, separado, lavado no sangue do Cordeiro, preparado para anunciar o reino de Deus, como Pedro diz, juntando João de Apocalipse. Então, se nós somos um povo, não um cristão nominal, que tem uma religião, eu sou católico, aí ele vai em missa de 7º dia, ele vai assim, no batizado do filho dele, quando dá para ir. Agora eu tenho religião, não tem nada, eu tenho religião, o esforço dele chega até Deus, mas ele não vivencia Cristo na vida, não dá uma missão de cuidar, de evangelizar, de amar as pessoas, de investir no reino de Deus, não tem essa missão dele. Tem igreja evangélica sim, igreja das reuniões de concentrações, você não se envolve, você é um nominal, você diz que você é evangélico, está na moda ser evangélico. Igreja batista não é igreja evangélica, é igreja protestante.
Nós temos um protesto, um grito, uma missão de protestar que está errado. Se o governo está errado, pau deles, pastores batistas. Se tem algum pastor errado, teologicamente, pau na orelha dele. Se tem padre errado, pau na orelha dele. Porque a missão nossa é protestar. Essa é a nossa origem. Então Deus desafia a gente a dizer, irmãos, entenda, se existe a submissão dentro do casamento, e dentro da submissão tem uma referência. O mesmo Espírito. Agora, gente, imagine se Cristina não fosse temente a Senhor Jesus. E se fosse a menina da balada. E o pastor pregando aqui, esperando a mulher chegar da balada em casa, porque está curtindo a vida com os amigos bacanas dela. Gente, tinha como eu estar aqui? Talvez eu estaria lá assim, ó, no último banco. Se não é que o último banco é o banco dos réus, não. Mas eu estaria lá, talvez atrás da anúncio lá, ó, quietinho, né? A minha missão não tinha chegado em lugar nenhum. Isso tem que ser uma coisa muito clara. Isso não pode ser a posição do pastor Eduardo. A minha posição era se fosse paz e amor, liberar tudo, bacana. Mas não é. Eu estou debaixo de um Cristo que é acima das minhas cabeças, das minhas vontades e dos meus desejos. Então, o problema é que muitas vezes essa submissão não é entendida dentro da família. Começa a mulher mandar e o marido mandar. Já viu um corpo só com duas cabeças? Assim que eles fazem. Se tem um corpo com duas cabeças, uma cabeça tem que ser decepada. Senão é um monstro. Nasceu-se de uma criança com uma segunda cabeça nas costas. Alguém viu essa reportagem aí? Viu alguns programas assim que viu. E o que eles fizeram com aquela segunda cabeça? Que tinha até expressão facial, mas não falava, não comia, mas mexia. Ficava mexendo. Eles amputaram, tiraram, fizeram cirurgia. Porque o menino era considerado na Índia um monstro, uma maldição dos deuses. Porque se a casa tem duas cabeças dentro da casa, a casa é um monstro. Ninguém consegue suportar uma casa que dois gritam. Ninguém tem que gritar. Está entendendo o que eu estou falando? Não é que é o marido que manda, mas a mulher entender. E o marido, depois que entende que a submissão também é multa, quando a mulher começa a respeitar e entender essa missão do marido, o marido começa a ouvir a mulher muito mais. Tem dia que eu falo, eu digo para a Cristina, não deixa eu entrar em frio, pelo amor de Deus. Tem dia que eu falo isso com ela. Bem, olha para mim que não deixa, fala bem baixinho, bem, não deixa eu entrar em frio. Porque tantas circunstâncias que vem sobre a vida do pastor que ele tem que fazer, que eu preciso de uma pessoa que esteja do meu lado, não apenas do meu lado, mas alguém que eu também tenha uma submissão a ela, como diz, sejam também multa a submissão de vocês. Então a Cristina fala para mim, se eu não faz isso bem, eu faço, não vou fazer isso. Porque eu já entendi que eu já fiz outras vezes e quebrei a cara. Mas fiz dentro desse lar, dentro dessa orientação cristã. Agora se vive tudo brigando, sem duas cabeças dentro de casa, dando cabeçada uma na outra, porque uma coisa, porque outra, gente, vai ser nada mais do que nada menos, a tua casa vai ser um monstro, porque pessoa não é uma só carne. O casal, como que uma só carne com duas cabeças? É um monstro. Então é uma carne e uma cabeça. Uma cabeça tem sentido aquilo que vai acontecer na casa, aquilo que vai ser feito tem que ser. A família tem que ouvir o pai. Eu me lembro que o dia que eu falei que ia vir para Cristina, que ia vir para Ilicínia junto com a Cristina, só acho que eu não senti o abatimento da crise. Mas a Cristina estava sob uma missão, que era o marido dela. Ela entendia, se essa era a missão do marido, seria melhor para ela, e seria melhor para a nossa família. Então, as mulheres têm que entender isso, que as coisas devem passar pelo aval do marido, mas por uma família que é o quê? Cristã. Se teu marido não está nem aí com nada, você não ouve ele não. Ora por ele, como a Bíblia diz. Se você tem alguém incrédulo, se o teu marido é incrédulo, tua mulher é incrédula, ora por eles. E fique com eles. Deus abençoa teus filhos, pode ficar tranquilo. Ainda Deus vai garantir, ó, os teus filhos vão ser abençoados e vão ser salvos. Mantenha o teu rumo com Jesus. Depois da submissão, outra coisa que é essencial com uma família cristã é o diálogo franco e sincero. É ser aberto, falar com clareza. Mas não seja assim, não seja ignorante e fala que você é franco e sincero, não. Amém?
Não seja grosso que ele fala, igual o pastor falou, sou franco e sincero. Não é isso que eu estou falando. Porque tem pessoas, principalmente mulheres, vocês aí meninas, vocês falam uma coisa que não é aquilo que vocês estão querendo falar. Aí vocês acham que a gente é obrigado a entender isso. E o homem é burro por natureza. Por natureza mesmo. De cara limpa, tem medo de neurônio, de natureza. Então aí a mulher vai, não tem um diálogo franco e sincero, e fala assim, uma coisa que não é aquilo, pois o marido vai fazer aquilo que ela está pensando que ela não vai fazer. Talvez não vai fazer nem aquilo que você falou, porque ele já esqueceu. Então, seja sincero. Seja sincero. Um exemplo. Eu vou citar exemplo para não cair em nenhuma dificuldade aqui. Então, entenda isso. Tenha um diálogo franco, sincero e simples, com amor que vem da pessoa de Cristo. Porque tem pessoas que vai dialogar e falam, não, é melhor nem falar. Isso é diálogo. Isso é diálogo. Eu digo que é o tempo do silêncio. Se não está bem, se o marido não está bem, a mulher não está bem, os meninos não estão bem, dentro de casa fica em silêncio. A Bíblia diz também há um tempo do silêncio. Há um tempo também tem que ficar calado. Se você não está bem, você fica quieto. O dia que eu não estou bem, eu fico quieto. Eu fico na minha, quietinha minha. Me invito a falar qualquer coisa. Então se você não está bem, a Bíblia fala assim, é um momento de calar. Então cala a boca, Magno. Não é Magno. Então se o homem tem hora tem que ficar quietinho, fica tranquilo. Porque o diálogo é importante demais para esse amor em Cristo ser manifesto. E domingo Cristina vai falar algo bem suave. Ela falou para mim, Cristina, esse negócio é de Deus, esse negócio aí. Pode escrever na Bíblia, não posso escrever. Negócio de Deus que ela vai falar. Não perde não. Um pouco sobre esse assunto aqui, mas o negócio nota 10. Então, uma comunicação deve ser uma comunicação com amor, gente. Com amor. Saber quem está falando contigo ali é tua esposa, é teu esposo, é teu filho. Eu tenho dia que eu me pego na agitação. Samara vem falar uma coisa comigo, depois eu paro e volto perto dela. Porque a agitação do dia a dia leva a gente a desvalorizar aquilo que deve ser mais valorizado. E tem dia que ela fala, papai, eu falo com o senhor. Ah, desculpa, meu filho. Agora você pode falar. Eu sento, pode conversar, fala com o que você quer falar então. O que você quer expressar. Porque muitas vezes a gente na correria, nas coisas que a gente tem que fazer, até coisas boas, a gente deixa isso passar. Aí é gerada aquela pessoa que você é grosseiro, que você não ouve ela, que você... um montão de coisa que não é nada daquilo. Mas acaba que é, porque é o que você expressa. Porque não sabe conversar, comunicar com amor, comunicar com carinho, ouvir o outro, saber que o outro está precisando. Irmãos, entenda isso no coração. Nunca ter uma conversa com ironia. Tem gente que tudo vai conversar com ironia. Não, eu estou errado. É mesmo, tá bom. Eu sempre estou errado mesmo. Isso é diálogo, isso é burrice intelectual. E se o homem pode fazer uma besteira dessa, ele tem neurônios ali. Mas a mulher não pode fazer um negócio desse. Mas é, acho que mais fácil. Não, sempre eu sou errado aqui em casa. Deixa quieto então, senhor. Não pode. Isso não é comunicação. Isso é descomunicação. Isso é um tremendo ruído dentro da comunicação. Não faça isso. Comunique quando você tiver certeza daquilo. O homem danado não tem certeza das coisas e falar. Quando a mulher virar com você, Elias, a Wilson fala assim, você tem certeza, Elias? Você pensa 1 milhão de vezes antes de responder. Fala, não, eu estou meio apertado, já volto, porque a minha hora eu volto. Você perguntar, você tem certeza que você está falando? Você não mexe a cara e falar de novo, que você vai tomar uma paulada na cabeça, que vai matar 20 coelhos na paulada só. Que aí ela vai falar de 20 circunstâncias atrás que aconteceu a mesma coisa. Então, fale com certeza. Você está tendo um diálogo, eu vejo um diálogo mais sério. Não fala solto no ar. Fala se você tem certeza daquilo ali. Senão, é um alicerce de fracasso. Quem constrói as coisas sem certeza. E eu digo que isso não é só no casal, não. Isso é em toda a nossa vida. Isso que eu estou dizendo aqui serve não só para a família. Serve para todo o nosso relacionamento, toda a nossa vida. Então, fale com tranquilidade, com paz. Não seja grosso. Irmãos,
A não ser quando meu pai me chamava a atenção pela terceira vez. Eu nunca vi meu pai grosseiro. Com a minha mãe nem pensava. Nunca vi. Igual com os meninos que eram cambadas igual a Mônica. Eu nunca vi meu pai grosso com eles. Na terceira vez ele fala assim, ó, já falei. Aí falou mesmo. Mas era difícil chegar na terceira vez, os meninos já ouviram na primeira. O mais arteiro era eu, que eu chegava na terceira vez. Era o mais arteiro. Mas sempre era assim, ó. Falei. Samara esse dia ela falou tanto, eu estava quieto, assim, sentado, eu dei um dia de pânico na vida do pastor. Samara falando com a mãe dela, falou, não, minha filha, não, minha filha, não, minha filha. Eu falei, Samara, sabe o que eu tô com vontade? Pegar aquela porta e botar na tua cabeça e ficar batendo assim, pá. Pra ver se você entende que a tua mãe falou, não! Ela... Ficou meia hora chorando. Aí o pai só ia bater, depois ela voltou. Depois do sentimento que ela tem, só ia bater, a minha cabeça na porta, ia bater. Você viu a cena do Mangão? Pica-pau, botar a cabeça no pica-pau. E tem hora que tu tem que ser firme com criança dentro do diálogo, porque não é o quê? É não. Aí imagina dentro de um diálogo, num casamento, numa família, a mãe fala não, aí o pai deixa comigo, vai. Aqui, se o marido fizer isso, dá 5 dedadas, mas de mão fechada. Não pode. Tem que ser não, é não. A Samara, quando a mãe fala não pra ela vem, pai, não sei o que, o que a tua mãe falou. Ela falou que não, então falou que não é o quê? Chora bicho, daqui a pouco tá rindo na televisão, brincando. O diálogo tem que ser franco, sincero. Não sei se você bater a cabeça da criança na porta. Só pensei, não imaginei que era muito pobre pegando essa mara, botei a cabeça dela. Mas ele não amassava, igual desenho. Igual desenho, não amassava, não dizia nada. O cara passa por cima, o cara fica amassado, aí sopra assim, o cara enche, o outro tá dando. Mais ou menos assim que eu imaginei. Máscara, né? Com a máscara no mar. Mais ou menos assim que eu imaginei. Porque, fala a verdade, quem é pai, não dá vontade de fazer isso? Dá, a gente fala, não, então o pai tem que ser o quê? Seguro na sua comunicação. Ser seguro. Se você fala não o tempo inteiro pro teu menino, não sabe nem por que está falando não, só vai aprender a falar não. Tem que ser seguro. Saber que aquele não que você falou ali, mesmo que foi assim, aparentemente imediato, o teu cérebro já pensou o que pode acontecer naquela circunstância, por isso você falou não. Não seja um dono do não. Todo cartão que você tira é não. Não. Eu falei, pai, tem um cartão com sim aí? Não existe no bolso do cara um cartão com sim. Então o filho também deve ouvir sim. E saber que aquele sim é seguro para ele. Um exemplo. Se um filho quer ir em algum lugar, e o pai é aquele pai tranquilo, que fala não, na hora certa, assim, na hora certa, fala não, filho, pode ir. O filho vai ter com mais segurança e tranquilidade que o pai deixou, porque sabe que não tem problema. Agora, se é aquele pai maluco que fala assim, olha que não pode falar, que fala não, que não pode, quando eu falo pai, eu incluo todo mundo, tá, irmão? Pai e mãe, pais. Entenda isso. Devemos entender que roupa suja se lava onde? Roupa suja se lava onde? Não, no tanque, irmão, na máquina de lavar. Não lava roupa suja em casa. Essa história que o mundo fala assim, roupa suja se lava em casa. Esquece esse negócio, não é coisa de crente. Crente é inteligente, lava roupa suja onde? Na máquina de lavar, e dialoga com sinceridade, com amor, com tranquilidade, com paz. Gente, toma muito cuidado. Sabe por quê? Até no nosso trabalho, quem trabalha muito em fábrica e lidera pessoas, trabalha no meio de muita gente, cuidado na hora de dialogar. Que muitas vezes o nosso jeito de dialogar ofende a pessoa. A gente põe pessoas em circunstâncias e põe ela para falar coisas, ouvir coisas que não é dito aquela pessoa ouvir. Então eu falo isso e amplio esse negócio, porque as pessoas têm que ver em nós como uma árvore plantada. As pessoas têm que ver em nós alegria. Não adianta também, o nosso gueto familiar é uma bênção, mas a gente não consegue trazer isso para fora. A gente lida todo mundo no amor. Imagina o pastor Eduardo, não, é uma bênção no marido e pai, mas não sabe lidar com ninguém da comunidade. Não sabe lidar com ninguém. Com ninguém da comunidade, quase ninguém gosta. Tome cuidado. E para caminhar para o fim,
A última coisa que eu digo, tem muitas coisas, mas para a gente terminar hoje, algo essencial, um dos elementos essenciais é a cooperação dentro da família. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, quero usar esse texto como base. 4, Eclesiastes 4, a partir do versículo 9. O som está bom, hein, irmãos? Está ouvindo direitinho? Então aqui a gente está em teste o som aí, né? Joga um pouquinho de retorno. Um pouquinho, só para... Estou esforçando a voz para me ouvir aqui. Eclesiastes, estão comigo aí? 4, versículo 9. Deixa aberto que a gente vai ler esse versículo devagarzinho. Até o 12 que a gente vai ler devagarzinho. Vamos tirar aqui o que serve para a gente ser uma pessoa que se coopera bem entre família. Para ter uma família que as pessoas veem que somos felizes, somos uma árvore, que somos aquelas pessoas que é referência na comunidade. O versículo 4 diz o seguinte. Não, versículo 9 diz o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Então olha para mim aqui, pastor, qual é o princípio aqui da cooperação? O princípio da cooperação é se a família trabalha junto, ela vai dar mais frutos. Se o esposo, a esposa trabalha junto, vai dar mais fruto, o fruto vai render mais. Um exemplo, uma coisa que eu não consigo entender na minha cabeça, e não vejo também como algo bíblico, do casal ter um dinheiro separado, o casal de crente, estou falando de família o quê? Cristã, ter um dinheiro separado, um paga o gás, a água, e não sei o que, o outro paga não sei o que. Eu não consigo assim, ver isso como mordomia bíblica e familiar, porque o trabalho de duas pessoas, ela gera mais frutos. Esse fruto pode ser esse que é o meu fruto e aquele ali é o seu fruto, gera frutos. E se é uma carne só, é o bolso também é o quê? Não, pastor, tem dois, não, mas é um só. É sempre aqui que a gente guarda. Opa, aqui. Sempre aqui que a gente guarda. O bolso é um só, a caixa é comum. Por quê? Quando vai comprar alguma coisa, tem que ter um diálogo, para ver se aquilo ali é importante agora para a família. Lá em casa, a mais miserável é a Cristina. Às vezes a gente vai comprar alguma coisa, Cris, vamos comprar esse aqui. Não, esse aqui não precisa. Porque precisa, não, vou vender não sei o que, vou comprar isso. Até vendeu um negócio desse jeito. Fez no uso e estava na igreja. Eu vendeu uma esteira, um negócio aí, vendeu as coisas. Não, vou dar um jeito aqui e vou comprar isso. Mas é bom, tem que ter um diálogo. Não, se vira você, eu vou comprar. Não, é isso mesmo. Porque a cabeça dos dois gerou mais frutos, não precisou gastar. Ela pegou algo que estava parado, deixar de lado e gerou dinheiro aqui para comprar uma coisa que vai ser útil. Então, a cabeça de dois pensando, o texto também quer dizer isso, posso interpretar assim, gera mais riqueza, mais fruto para o lar. Entenda isso? O versículo 10 diz assim, ó, se um cair, o outro pode ajudar a se levantar, mas pobre do homem que se cair e não tiver ninguém para ajudar ele a levantar. O versículo 10 diz isso. Está aí comigo, irmãos? Estão comigo? Minha tradução é um pouquinho diferente, é a Viva que eu estou usando, tá? Não é NVI, estou com a NVI aberta aqui, mas estou com a Viva aberta aqui no meu tablet. Então, pastor, o que isso tem a ver com cooperação, meu irmão? Entenda uma coisa, nesse texto, a cooperação que quer trabalhar é que quando tem duas pessoas que caminham junto, ela se sente mais segura em seus relacionamentos, em tudo que ele faz dentro de casa. Porque a Bíblia diz, olha, se tem dois andando, um cai, o outro ajuda a levantar. Mas coitado do homem que está sozinho e cair. Então, quando você está dentro da casa, o marido pode contar com a esposa, que vai ajudar ele num momento difícil. E a esposa pode contar com o marido, que vai ajudar num momento difícil, e eles têm mais segurança de ser aquilo que eles são. Eles têm mais segurança de estar firme. Gente, quantas vezes Cristina precisou de mim, e eu preciso de Cristina, para chegar bem, levanta a cabeça, sai dessa tristeza sua. Levanta, vamos caminhar, vamos andar mais uma milha. Quantas vezes cheguei para Cristina e falei, Cristina, não, para com isso, velho. Deus é maior na nossa vida. Esquece esse negócio, vamos caminhar. Porque tem alguém do lado, se tem alguém do lado, é uma cooperação, o outro vai ser aquela ferramenta de Deus na vida do outro para levantar quando cair. Mas se você está dando uma casa sabendo que você tem que dar duas pauladas por tua conta, e a mulher vai dar as pauladas por conta dela, os filhos dão as pauladas por conta deles,
Eu digo, vai chegar um dia que vai estar a casa toda batida e vai ter quem levantar. Entenda isso. A cooperação é algo extraordinário na vida de um casal cristão. O versículo 11 do texto diz o seguinte: e se dois dormirem juntinhos, glória a Deus, né? Vão manter o quê? Muito mais aquecido. O que o texto está falando de coisas de cooperação, gente? Se a gente está junto o tempo inteiro, as coisas do dia a dia vai ficar muito mais fácil para ser feita. Por exemplo, o marido chega em casa, vai trabalhar o dia inteiro, tenta ajudar a esposa e vice-versa. Porque se os dois estiverem juntinhos, as coisas do dia a dia vai ficar muito mais fácil de ser feita. Até para dormir vai ficar mais fácil. Então, Eclesiastes está deixando o princípio que as coisas simples, o dia a dia é feito quando os dois estão juntos, quando os dois pensam juntos, caminham juntos. Versículo 12 para a gente encerrar. Um sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem o quê? Se defender. Irmãos, quando o marido sabe que ele pode contar com a mulher sabe que pode contar com o marido, ele é uma pessoa muito mais bem equilibrada e estruturada, emocionalmente e socialmente, muito mais tranquilo, porque ele sabe que a sua esposa vai te defender. A esposa sabe que o marido vai defender, porque sabe quem é quem. Um exemplo, se aqui há uma questão de briga, de discussão, então se o marido é uma pessoa terrível demais, eu já cheguei em casa e falei assim, eu não posso confiar nada que o marido fala. Imagina que situação difícil. Mas o problema não era a mulher, o problema era o marido. Imagina o marido falar assim, eu não posso confiar na minha mulher, porque se eu tiver uma briga, você até não vai entrar. Então o texto diz isso, demonstre uma confiança dentro da cooperação mútua, para em coisas simples da vida, a pessoa contar com você e saber que pode contar com você. E o versículo 12 termina dizendo o seguinte, eu termino aqui dizendo assim: a corda de 3 drogas, estão comigo aí? É isso mesmo que falei, irmãos? Não se rompe com facilidade. Eu termino dizendo o seguinte, com o texto que eu comecei. O salmista diz que feliz é aquele que teme ao Senhor. E ele cita casa abençoada, prosperidade, filhos ao redor. E ele termina o versículo 6 do Salmo 128, que eu não li, que vai ver os netos, os filhos dos seus filhos. Fala de prolongar sua vida. Mas aquele que tem a terceira pessoa na droga da família. E quem que é a terceira pessoa? Quem? Jesus. Pastor, por que todo culto só termina falando de Jesus? Porque não tem outro que não for Jesus. E o provérbio de Eclesiastes termina dizendo assim, ó: se entre 2 casais, que é 2 cordas, juntos já são unidos pra caramba, se botar Deus com uma terceira corda, vai ser inquebrável. Se 2, eu vi narrando 2 o tempo inteiro, vocês viram? Se 2 já resiste tanta coisa, aí o provérbio em Eclesiastes diz o seguinte: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu quero terminar aqui dizendo uma coisa: que as lutas do seu casamento, as dificuldades que vocês enfrentam, as crises que vocês vivem, não pode ser um motivo para separar vocês. Não pode. Tem que ser um motivo para unir mais vocês, para botar vocês mais perto do outro. Isso vai ser ajudado o quê? Se esses 2 cordões que foram unidos e fez deles uma carne tiver uma terceira dobra, um terceiro cordão nisso, que é quem? Jesus Cristo. Pastor, por que isso não fala Deus? Grava uma coisa no seu coração. Se o Deus Pai, Filho e Espírito Santo escolheu um nome para ele ser referência, ali, Jesus Cristo. A Bíblia diz que tudo deve ser feito no nome de Jesus, que todos os joelhos vai se dobrar no nome de Jesus, que tudo que orar no nome de Jesus, e toda a autoridade e poder foi dado ao nome de Jesus. Então, se é um nome que Deus escolheu para ele,
Qual é o nome? Não é Jeová, não é Javé, Iavé, Elohim, Pedro, Maria, mas é quem? Porque a Bíblia fala isso. Então, irmãos, eu sempre perdi todo o culto falando de Jesus, sabe por quê? Porque eu sei, e eu tenho visto isso, que quando a pessoa abre o coração para Jesus, ele muda a vida da pessoa. Então eu posso dar muita orientação sobre família, mas se eu não terminar com a terceira dobra, de nada que adianta. Foi apenas uma palestra educativa, uma coisa que os colégios oferecem, a psicologia oferece, o livro de autoajuda oferece, mas a Bíblia diz que seja submisso uns aos outros como ao Senhor. A Bíblia nunca vai falar de família e deixar o Senhor de lado. Então eu quero orar por você que entrou aqui, pedir que toda a igreja baixe a cabeça nesse momento. Eu não vou convidar você aqui na frente hoje, não vou, mas eu quero que o casal que tem a mão, o casal, você é casal, tua esposa está do seu lado, e se não está, corre sendo do lado dela. Nós vamos orar agora. Mas está vendo que é apenas dois pavios, duas cordas. Estão juntos, vivem lutas, dificuldades. Tem vezes que acho que não vai dar conta de manter o casamento. Sabe por quê? Porque você está mantendo o teu casamento. Porque não é Jesus que é o mantenedor do teu casamento. Porque uma corda feita com três é mais difícil. E diz: feliz é a família que teme ao Senhor. O marido comerá junto com a sua família, do seu trabalho, e vai haver prosperidade sobre a sua casa. E a sua mulher será como uma grande árvore plantada em seu quintal. E os seus filhos serão saborosos como a fruta da oliveira. E o Senhor te abençoará até Sião, e fará que você conheça os filhos dos teus filhos. Mas se Deus for a terceira dobra, se Deus for o alicerce do casamento, não você, não o amor humano, não os lazeres da vida, não o filho, mas Deus. Eu quero perguntar a você que está aí, você que quer que Jesus seja a terceira pessoa do teu relacionamento, você quer que Jesus seja o cordão firme que forma a corda? Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o teu coração, porque eu acredito que em gestos simples da nossa vida, Deus faz coisas extraordinárias dentro da nossa vida. Você quer? Então põe a mão sobre o teu coração, que eu vou orar por você. Deus te abençoe. Isso. Você quer? Talvez você já é até cristão. Fala, pastor, mas eu nunca tinha visto a ideia de casamento, de ser fiel para Jesus, de amar o meu esposo para Jesus, de ser submisso para Jesus, de amar a minha esposa, ser fiel a ela para Jesus. Eu nunca tinha percebido que é por causa de Jesus, não por causa do amor, não por causa da beleza, não por causa do casamento em si, mas é por causa de Jesus. Põe a mão sobre o teu coração também, para que isso seja enraizado na tua vida. E você saia sabendo daqui de uma coisa. Você pode esquecer tudo que eu falei, mas se não esquecer do seguinte coisa, que é por Jesus que nós amamos, que nós respeitamos, que nós não invejamos, é por Jesus. Porque todas as coisas é por Ele, através dEle e para Ele. Continua com a mão sobre o teu coração, que nós vamos orar agora. Você quer, minha filha, meu filho, que Jesus entre na sua vida nessa noite? Sem nenhuma timidez, mas da tua alma, faça isso. Põe a mão sobre o teu coração. Isso.
Nós vamos orar então. Meu Jesus Salvador, e sinta a paz do Senhor sobre a tua vida. Salvador, Adriano. Isso, sinta a presença do Senhor. Isso, vamos tocar a mão sobre o teu coração. As maravilhas. Obrigado, Senhor, por cada vida nesse momento que está com a mão sobre o coração, com um gesto, um ato espiritual de pedir que o Senhor seja a terceira corda ali, Senhor, que vai sustentar a família, o terceiro cordão, Senhor, que vai sustentar a família, o casamento, que vai ser o próprio amor manifesto naquela casa. Eu te peço que haja como um salvador, um curador, meu Pai, das nossas emoções, e que o Senhor, a partir dessa noite, meu Pai, cada vida que está com a mão sobre o coração, seja estabelecido dentro dessa família, desse casal, o terceiro cordão, que é a pessoa de Jesus Cristo, meu Pai, e que Jesus Cristo sempre reina absolutamente dentro do sentimento de cada casal, meu Pai, porque nós oramos no nome e no único nome que é a salvação, que é o nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de irmão nessa noite, tá bom? Não se esqueça, irmão, do coral, vem ensaiar no coral, aquele que já faz parte do coral. Quem não faz parte do coral, vem fazer parte desse ministério maravilhoso que tem ajudado a igreja na parte de adoração, e que você possa levar essa palavra não apenas para casa, mas para a sua vida, porque roupa suja a gente lava onde? Na máquina de lavar. Vamos falar junto? Roupa suja lava onde? Na máquina de lavar. Então aprendemos isso hoje, tá, irmão? Então Deus abençoe a vida de cada um, tá? Em nome de Jesus, esse culto termina essa parte aqui, tá? Ao som da música aí.